Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Thiago Lopes de Faria. Fernando Blanc. Apito final aqui de União 2, Três Lagoas 1. União sofreu um jogo que não era para ser sofrido. Está classificado o time do União 2-1. O jogo terminou agora há pouco no estádio Pedro Lucião Morenão. Os gols foram do Everton Pirulito e do Tom para o União e também para o time de Três Lagoas marcou o Micael. O jogo foi dramático, o Thiago Lopes Faria, até no finalzinho do jogo, quase o Três Lagoas empata o jogo e joga água no chope do União. O União está classificado, vai a Chapadão do Sul só passear, Thiago, mas passou um perigo, um sufoco, na minha modesta opinião, desnecessária. E por quê, Thiago? Porque o Três Lagoas é um time muito frágil, fragilíssimo, até na questão técnica, na questão física. Morreu no segundo time, o time do Três Lagoas. Se lembra muito o time do Senna, do ano passado. Né? O time do Senna não tinha condições de jogar. Se tivesse preparo físico, o time do Senna não era ruim, não. É que não tinha preparo físico, não tinha como aguentar todo o jogo inteiro. E o time, quando estava inteiro, dava trabalho o time do Senna. E o time do Três Lagoas é o primeiro jogo que eu fiz. Você já é o terceiro jogo que faz, se não me engano, do Três Lagoas. E eu realmente não achei um time tão ruim assim. Eu achei um time frágil. O Novo é pior. O Novo não existe como time. O Novo empatou aquele jogo lá em Águia Negra, lá no da Águia, em Rio Grande. Deus sabe como. E aí o União sofre para vencer um time muito frágil. Muitos erros, dependendo demais do Aguinaldo. É uma Aguinaldo dependência o time do União. E o Aguinaldo não esteve tão bem, participou, jogou bem, tentou, não esteve tão bem hoje. Mas eu acho que o União vai ter que fazer uma correção de rumos se quiser alguma coisa no hexagonal. Porque se apresentar assim, perde do Operário, perde do Comercial de novo, perde do Costa Rica, perde do Aquidauanense. Boa tarde, Fernando. Um abraço para você, para o ouvinte do apito final. Olha, Fernando, concordo com quase tudo que você falou. Realmente, o União dependeu sempre, no campeonato da Série B e também da Série A, do Aguinaldo inspirado. É óbvio, eu não vou questionar a qualidade do Aguinaldo. Nunca. Mesmo com 36 anos, ele tem muita qualidade. A gente questiona sempre a ideia que o União tem e como executar essa ideia e por que razão a opção pelo Aguinaldo, né? Já que o time defende sempre o trabalho de base. Mas de fato o Aguinaldo tem sido uma liderança técnica no meio desses garotos. Mas você vê ali boa qualidade no Marcelinho, no Bertual, que hoje não jogou, no Igor, mas são garotos. Quando você trabalha com garotos, é bem possível que esse time oscile. Já foi assim na Série B. Começou muito bem e terminou muito mal. Ficou aquela impressão da derrota lá em Aquidauana por Três Lagoas por 4-1, naquela última rodada da Série B. E o time realmente oscila muito porque é um time de garotos, não é um time pronto para o futebol profissional. E é natural que oscile. Agora, eu acho que de todos os times que estão no hexagonal, e agora temos a definição do hexagonal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, é aquele que tende a ser o mais frágil. O Comercial, bem ou mal, está em momento de ascensão. Você vê a cara de um time,
melhorou depois daquela vitória patética contra o Três Lagoas por 4-3. Tá se reforçando, né? Repito, não curto trazer Maicon, não curto o Edson Santana, mas é inquestionável que são jogadores de potencial e de qualidade. Agora o Martins, que daqui a pouco o Hugo Carneiro vai participar ao vivo conosco, vai trazer essa informação, trouxe o Johnny. O Comercial está se reforçando para o hexagonal final. União, a gente não tem informação que vai trazer ninguém, e o Norte é este. Então, Fernando, eu acho que o União deve ser, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer, deve ser o novo Operário e o Três Lagoas dessa fase. Não pela qualidade do futebol, mas por ser dos melhores, o mais fraco. Quando eu digo dos melhores, é dos 6 que dentro de campo garantiram a sua classificação. Agora, Fernando, é um mistério, né? A SERC. Como o time da SERC regrediu em tão pouco tempo, né? De 3 meses pra cá, o time foi semifinalista e poderia ter chegado à final do campeonato. Como a SERC regrediu, já chega para a última rodada eliminado. Quero mandar um abraço pro Norbertino Angeli, inclusive, acabou de mandar mensagem aqui, tá na escuta. Cara, perdão, até agradecendo nosso companheiro aqui, Marcelo da Silva, a reunião do Operário não acabou. Informação de reunião com jogadores, diretoria, comissão técnica. Então, começou muito cedo e até agora não houve uma definição. E nós estamos aqui apurando. Rafael, ouvindo e bom sucesso. Na opinião de vocês, quem vai ganhar o estadual? Acho que o Águia ainda é favorito. O Águia tá fora do campeonato, Rafael. Eu acho que o momento... E que muito você viu? É do Aquidauanense. É do Aquidauanense. Se vai ganhar ou não, eu não sei. E digo mais. Nunca o momento esteve tão do Aquidauanense como agora. Concordo. Eu disse isso ontem. Nunca na história do estadual o Aquidauanense esteve tão legal pra jogar e pra ganhar como agora. O seu Rafael, é o seguinte, se o Aquidauanense for campeão, eu vou pedir com gosto que o Mauro Marino fale um chupo, Thiago, no nosso microfone. Com certeza. No nosso microfone. Com certeza. Um abraço pro DJ Ninja, Rádio Bola na Rede tá retransmitindo o apito final. Já contato com o Hugo Carneiro e também a gente vai tentar apurar durante o apito final essa situação do Operário. A situação é grave. E a gente trouxe esses bastidores que a situação era grave. Teve informação que nós apuramos hoje pela manhã que eu não tenho como provar, mas essa questão da lavação de roupa suja, de coisa grave que estava acontecendo lá dentro. De preparador físico acusando o jogador de não se dedicar da forma correta. Agora, o Thiago, vem cá, você conhece o Rafael? Abraço pro Tony Montalvão e pro Edson do Carmo. Alô, Edson! Você conhece o Rafael, o treinador o preparador físico do Operário? E eu conheço, e é um rapaz sério, que trabalha seriamente, é um rapaz dedicado. Se ele fala isso, é porque o time não quer jogar pro técnico. Você acha que o time tá assim, o lance do Rodrigo Oste, que entrou lá em Aquidauana, comentei isso, um jogador dá um lance daquele de calcanhar displicente pra bola sair na linha de fundo, pra nem outro companheiro conseguir chegar na bola, é que algo tá errado. Mas a culpa de tudo isso é do seu Estevão Petralas, mas ele não é o culpado sozinho, porque os outros diretores são banana de não peitar o Estevão Petralas, de dar uma solução, porque o Estevão é um reizinho do Operário, ele faz o que quer lá, entendeu? E tem gente importante do lado dele, porque ele não é burro, porque essa gente importante que ele trouxe pro Operário é para ele ter acesso a algo que os outros clubes não têm, né? Então por isso que o Estevão tá lá. Então, mas o problema, Fernando, é que tá em rota de colisão, tá muito claro que hoje é uma oposição no Operário. Mas Coronel Duarte isso com o Estevão Petralas. Mas desde vou sair, não vou sair. Vou sair, então, não vou sair. Mas são bananas, tem que peitar, tem que fazer uma crise. Quando você não sair, tem que inviabilizar. O que faz?
O que é a política de um clube não é muito diferente da política de uma Câmara Municipal de Vereadores, aonde se inviabiliza até o cara pedir para sair. Agora, o Estevão Petralas, para mim, é o culpado, é o principal culpado. Mas a diretoria também é culpada porque não peitam o Estevão, porque não faz o bloqueio, não, bicho, dá um tempo, expulsa o cara de lá, pô, faz ele sair. Na hora que tava pra ele sair com uma faca e um queijo na mão, aceitaram o não dele, simplesmente. Então agora aguenta. E por Estevão Petralas, o Glauber Caldas não sai. Muito bem, apito final 17:12, comentarista da Rádio Futebol na Canela, Hugo Carneiro tá conosco. Hugo Carneiro. Hugo, boa tarde. Primeiro, são vários assuntos, mas como é que você viu essa vitória do União e a classificação em cima do Três Lagoas? Tudo bem, Hugo? Mais sorte que juízo, né, Thiago? Tudo bem? Thiago, Fernando, amigos ouvintes da Futebol na Canela. União suou bastante para ganhar o Três Lagoas, hein? Aliás, você fez o jogo do Três Lagoas comigo e assistiu mais jogos do Três Lagoas do que eu. O Três Lagoas cai, mas cai de pé, né, Hugo? Diferentemente do Novo Operário. A gente pode questionar a qualidade técnica do time. Falar que faltou vontade, dedicação, a gente não pode, né? E a gente tem que lembrar um detalhe também, que acho que você falou sobre os não treinamentos do time durante a semana, teve paralisação. Se para um clube que tem vários talentos, vários jogadores, como o Palmeiras, é difícil colocar o time reserva, você imagina o Três Lagoas jogando jogos de 3 em 3 dias também, viajando e jogando, entendeu? Então é bem preocupante, né? Eu queria parabenizar os meninos, a campanha, claro que aquém do esperado, mas dizer que não correram, não se esforçaram, a gente não pode falar isso. Comentarista Hugo Carneiro participa do apito final da Rádio Futebol na Canela. Hugo, temos informações do comercial para você passar, mas antes, primeiro, falando do União, o que dá para esperar do União agora no hexagonal final? E queria que você falasse também da SERC, atual terceira colocada, não passa de fase, assim como o Águia Negra. É uma decepção, na sua opinião? Primeiro falando do União, né? O União, ele aproveitou o embalo da Série D, né, Thiago? Com ritmo de jogo, fez bastante ponto no começo do campeonato. O Comercial e o Chapadão estavam ali tropeçando. O Comercial conseguiu se recuperar, passar a União, né? E o Chapadão não conseguiu, né? E o União, depois que jogou com o Corinthians, estava vendo a transmissão de vocês, parece que o futebol ficou por ali, né? E aí o União começou a capengar nesses últimos jogos aí, um pouco de misto de juventude, dependendo muito da experiência e da habilidade do Aguinaldo, né? Que foi um achado pro time, porque pensa, se ele não tivesse aí hoje, a coisa estaria mais complicada. Já o Chapadão, ele decepciona a gente, Thiago, pelo seguinte, é o mesmo time do ano passado, era para estar melhor, né? Um ano maior, mais entrosado, a gente achava que, eu ali até o empate, eu pensando aqui, o União vai ter trabalho lá. E aí saiu esse segundo gol do União, que deu a classificação, né? E agora, Chapadão fora e Águia Negra fora, acho que nem preciso falar, né? A importância dos dois. Chapadão já foi campeão estadual, o Águia é atual bicampeão estadual, então assim, vão fazer falta na outra fase do campeonato, que promete ser importante, né? Hugo Carneiro, comentarista da Rádio Futebol na Canela, está conosco nesse apito final. Hugo, antes do comercial, a informação que nós temos de momento é que a reunião que nós informamos que aconteceria no final da manhã continua ocorrendo entre comissão técnica, jogadores e diretoria do Operário. Nós tivemos a informação que o preparador físico deu uma lista de nomes com atletas que não estariam se dedicando a uma insatisfação de grande parte da diretoria, e a informação que temos é que só o Estevão banca o Glauber. Inclusive, dito publicamente, nós podemos dizer assim, nosso ouvinte, o Anderson Ramos, está na escuta, que é o diretor do Operário e também dono do jornal Capital News, que para ele a troca do Glauber pelo Celso Rodrigues, que é o nome da pauta, seria um investimento do Operário pensando em título. Como é que você está vendo toda essa situação da possível ou não mudança de técnico do Operário? Essa reunião, pelo jeito, então deve ser uma lavanderia, né?
Porque vai ter roupa suja assim pra lavar, né, Thiago? Porque se começou, até agora não acabou. Sobre a mudança de treinador, eu penso o seguinte, se já não confiavam no trabalho do treinador antes, por que não fez isso antes, né? No início do campeonato. Agora classificou, parece que o Operário tentou dar uma de DAC agora, né? Arrumar um problema para ele mesmo dentro do campeonato, entendeu? O presidente defende o atual treinador, mas o restante parece que todo tá contra. Então eu acho que chega uma hora que às vezes a gente tem que ceder e entender que ali não é o nosso lugar. Eu, por exemplo, se eu não sou bem-vindo num lugar pela maioria, eu vou embora. Isso não é demérito para ninguém. Eu vou embora e vou procurar um lugar onde eu me sinta bem de trabalhar. Eu acho que o momento pro Glauber no Operário não é bom, né? Infelizmente ele não conversa com a gente. Seria legal, bacana ouvir o que ele tem para falar também, mas ele não faz questão de falar com a gente. Agora a diretoria do Operário também, né? Então, assim, eu acredito que o Glauber está num lugar que não é bem quisto e eu, no lugar dele, eu ia embora. Esse é o seu posicionamento se estivesse no lugar dele. E se você fosse o presidente, qual é a sua avaliação do trabalho do Glauber Caldas? Porque a informação que eu tive, Hugo, ontem, é que o Operário não contava com a classificação, terminaria o campeonato ontem e não ficaria feio para ninguém. Porém, houve uma reunião de WhatsApp, digamos assim, informal, falando, galera, se a gente passasse, porventura conseguirmos passarmos de fase, nós vamos fazer o quê? Passar vergonha à vista ou a prazo? Ou seja, já se cogitava em caso de classificação antes do jogo, trocar de treinador. Não esperavam a classificação, mas alguém cogitou. Você trocaria ou manteria o treinador se você fosse o presidente, ou como você entende que é o trabalho do Glauber? Então, vamos falar sobre o trabalho do Glauber primeiro, né? É um time com 50% de aproveitamento dos pontos, né? 4 vitórias e 4 derrotas, né? O Operário. E vamos ser honestos, classificou por causa da incompetência do Águia, que ninguém em sã consciência imaginava que o Águia Negra fosse ficar de fora desse hexagonal, né? Imaginávamos que seria o Águia Negra e o Aquidauanense classificando e ali o Operário brigando com o Dourado, mais pro Operário que pro Dourado, mas o Dourado veio e nesse início de campeonato pegou todo mundo e passou por cima e já se classificou bem antes. O trabalho do Glauber é aquele, eu venho falando nas transmissões que eu faço do Operário, é um negócio meio neurótico, né? Você faz um jogo bem, você fala, agora vai. Aí no jogo seguinte eles já decepcionam o torcedor e quem está trabalhando ali, né? Nossa ideia era que pelo menos jogasse 70% que jogou contra o DAC durante todo o campeonato, o Operário se classificaria com uma certa facilidade. Classificou, beleza. É bem verdade que o primeiro colocado, o Dourados, pro Operário, não teve vantagem nenhuma na última fase, né? Mas não precisava dar esse choque no coração dos torcedores. Eu, no lugar do presidente, pelo jeito, como a gente vislumbra ali ao redor, parece que o presidente está ilhado junto com o seu treinador, né? E a ideia que a gente recebe se eu tiver errado, eu quero que me desmintam ou que confirmem isso pra gente. Como eles não conversam com a gente não pode saber. Mas parece que ali é o presidente junto com o treinador e o restante tudo contra. Então eu acho que assim, um grande presidente de verdade, ele administra o clube, mas ele tem que fazer a vontade dos seus, né? E se a maioria quer uma mudança, eu acho que está na hora, entendeu? Então, assim, eu seria humilde a ponto de entender que todo mundo está contra a minha ideia e contra o meu treinador, e eu acho que agora é hora. E o Glauber também não precisava passar por isso. Hugo, antes de passar para o comercial, uma informação que chega agora, e eu já agradeço ao Anderson Ramos, que é quem sempre fala conosco, aliás, o Endrigo também fala conosco, né? Algumas pessoas do Operário falam conosco extraoficialmente, por uma determinação do presidente, e nos atendem, tá? É bom a gente dizer isso. Até o Petrala nos atende, só não fala com a gente oficialmente. Mas, segundo a informação que o Anderson passa, houve a reunião para falar da questão financeira, né? Logística do hexagonal, arrecadação da equipe, arrecadação financeira, e sob troca de treinador, segundo o Anderson, a diretoria teria afirmado que iriam cobrar mudança de atitude tanto dos jogadores quanto da comissão técnica. Mas nós recebemos uma informação que essa reunião ainda ocorre. Ou seja, não tem nada resolvido, né, Hugo? Se a reunião está acontecendo. Aliás, mandar um abraço pro Anderson, que é sempre o cara que passa informações pra gente, é um cara legal, trabalha no meio, sabe como é difícil a gente ter informações, ainda mais quando os caras não querem falar com a gente, né?
Se a reunião está acontecendo até agora, é porque alguma coisa de estranho deve estar acontecendo, né? Eu não vou entrar no mérito de dizer que se vai trocar o treinador ou não. A gente teve essas informações e agora o Anderson está dizendo para a gente que a reunião não passa sobre esse assunto, passa sobre cobranças, né? Essas cobranças precisam ser feitas porque o Operário precisa jogar um pouquinho melhor, né? E já deu mostras de bom futebol em alguns jogos. Então é aquela imagem ali que o torcedor quer ter para esse hexagonal final. Se quer brigar pelo título, é aquele time ali jogando que jogou contra o Dourado, não o que se apresentou contra o Aquidauanense e Aquidauana e o próprio Águia Negra, né? Tomou um 4-3. Muito bem, só para bom lembrar, o Estevão Petralas não demite treinador, né? É um ponto da sua gestão. A gente sempre elogia, né? Quem mantém o trabalho. Eu também defendo que o trabalho sejam mantidos desde que haja evolução deles. O Comercial tá contratando, né, Hugo? Tá se reforçando para o hexagonal final que começa na próxima quarta-feira. Ainda indefinido o adversário, porque o União ganhou, né? Foi a 11 pontos. O União pode ultrapassar o Comercial ali na tábua de classificação. Mas, caso o Comercial faça a sua parte, pega exatamente o Dourados no reencontro aí do Robson Matos com o ex-clube. E eu acho que a ala vermelha da cidade de Campo Grande está esperando esse confronto, né? Muita gente ainda não entendeu como saiu o Robson do Comercial, né? E como o Comercial saiu ali fechou com o trabalho do Robson, né? Então, assim, vamos ter esse pequeno duelo aí, não tirando a importância de Dourados, né? Que representa a nossa querida cidade de Dourados, e o Comercial de tradições e tal. É só esse confronto dos dois times já seria maravilhoso, e agora tem essa pequena guerrinha particular aí do Robson contra o seu ex-clube, né? Me conta uma coisa, Hugo. Você prefere pensando como treinador, como diretor, prefere estrear em Dourados ou num clássico Comerário? Thiago, veja bem. Se eu fosse treinador do Comercial, por exemplo, tá todo mundo falando que o Comercial vai ser azarão, certo? Ponto. Eu acho que é isso, né? A imprensa toda falando que o Comercial vai correr atrás ali de um bloco na frente que tem o Dourados, o Aquidauanense e o Costa Rica, certo? Acho que é isso, é meio consenso, né, Thiago? Com certeza, com certeza. Então, assim, como um azarão, na teoria, porque eu não acredito que o clube que seja 2 vezes campeão estadual, ele pode estar vivendo um momento diferente, mas ele não é azarão. Mas como azarão, como estão dizendo todo mundo, eu acharia legal jogar em Dourados, que já é a primeira força lá do outro grupo, e ver como é que estaria o nível do meu time. Seria interessante, por exemplo, para o Comercial jogar lá, se perder, diria, perdemos para o favorito. Agora, se você consegue algo lá, um empate ou uma vitória, já faz as pessoas que acompanham o estadual te olhar de uma maneira diferente, né? Porque você foi lá em Dourados e tirou ponto ou venceu o time líder do grupo A, que é o chamado Grupo da Morte. No caso do Dourados, eu acho que é importante você, como favorito ao título, começar em casa e já tentar os 3 pontos, né? Muito bem, Hugo. Martins e Johnny são reforços. Chega mais alguém pro Comercial para estrear na quarta-feira? A gente tem notícias, né, a gente estava pesquisando hoje de manhã já essa notícia do Martins. A do Johnny eu também fiquei sabendo porque eu olhei no bid e vi, né? Mas o torcedor comercialino tem aí motivos para comemorar, que a reclamação do torcedor era no gol, né? O Lucas vem de uma contusão, estava ali tempo sem jogar, né? A inexperiência do Matheus que falhou nos gols onde ele jogou, mas quebrou uma árvore para o time porque não tinha também outro jogador para colocar. O Matheus foi lá, deu a cara a tapa, menino novo, vai aprender muito ainda, vai sofrer muito ainda nessa profissão, mas a gente espera que ele seja feliz, né? Mas no momento o Comercial precisava de alguém com pulso, com liderança, e o Comercialino tem muito em mente ainda as atuações do goleiro Martins. Algumas coisas assim, no final da saída dele do clube, que os mais fanáticos e os mais de boa lembrança vão lembrar e não curtiram muito a maneira como ele saiu, mas eu acho que a maioria vai lembrar mesmo das grandes defesas que o Martins fez durante a sua época do Comercial, e eu acho que ele está sendo bem-vindo e a sua contratação muito comemorada pelo torcedor comercialino. Hugo, grande abraço. Domingo estaremos juntos para Comercial e Três Lagoas, jogo que vai definir a tabela oficialmente, né? Já que só depende se o Comercial fizer a sua parte, vai a Dourados na quarta. Se o União vencer e o Comercial tropeçar, teremos Comerário quarta-feira.
Esse grupo B, o grupo A é o grupo da morte, o grupo B é o grupo que dá notícia pra gente, né, Thiago? Eles não querem definir nunca quem é o segundo e terceiro, e aí a gente vai ficar arrastando essa indefinição até domingo, onde o União vai até a maravilhosa Chapadão e o Comercial recebe o Três Lagoas, e a gente vai descobrir quem que é o segundo e terceiro colocado do grupo e ver os cruzamentos reais, porque por enquanto é só uma suposição que o Comercial seja o segundo e o União seja o terceiro. Então até domingo, e daí a gente quebra tudo aí no Sonzão da Futebol na Canela. Grande abraço, Hugo. Bom fim de semana. Abração pra você. Ele fala pro Branco o seguinte, ele comentou algo sobre o União, fala que eu não perguntei nada pra ele. Combinado, vou avisar. Abraço. Chupa, Blank, viu? Você fica tolindo o nosso comentarista. Acho que é uma análise muito coerente de tudo, né? De tudo. De todos Agora, os times, né? agora, com todo respeito ao nosso amigo Anderson Ramos, gente boa, parceiro, mas ele é assessor de, além de assessor de imprensa, é diretor. Então ele está vendendo o peixe que ele quer vender. Mas a informação que nós temos é de fonte fidedigna. A questão do Glauber está sendo questionada sim, e sempre foi questionado. Inclusive a vinda dele foi questionada. A parte da diretoria não aceita o Glauber Caldas e não quer. Então, mas aí a diretoria... Nem ele. Bom deixar claro. Nem ele. Por ele é o Celso Rodrigues que seria o treinador. Sim, nem o Anderson Ramos, você tá falando, né? Exatamente. Nem ele. Então, não vem contar coisas fantasiosas pra nós, a gente não vai aceitar. A gente não é bobo. A gente não é idiota. Então, tá quebrando o pau sim. E o Glauber não sai. Na minha opinião, o Glauber não sai. Porque o Estevão vai bancar, vai vender, aí então paga a rescisão do moço. E todo mundo vai cair naquela, não paga a rescisão do moço, não tem dinheiro. Força a sair, ué. Tira o Estevão de lá. Vocês tinham o queijo, a faca na mão para tirar o Estevão e não tirou. Um simples não do Estevão, todo mundo espanou, não vou sair. Agora, tem outro detalhe, Thiago. A mudança de técnico nesse altura do campeonato seria benéfico? Para mim, não seria benéfico. Concordo. Não seria benéfico. Concordo. Entendeu? Não é terra arrasada, não é o ideal, mas não é terra arrasada. Não é terra arrasada. Eu acho. Agora, o Glauber tem que se entender com seus atletas. Porque o que está acontecendo, a informação que chega é que os atletas não gostam do Glauber. Alguns atletas. Que ele perdeu a mão no elenco. O Rafael Santos ou Souza? Santos, Lucas, né? Rafael Lucas, falar isso, jogador só corpo mole com quem? Com o Rafael ou corpo mole com o treinador? Por que não está treinando? E a displicência do Rodrigo Oste, que fez o que fez aqui quando entrou? Alguma coisa está errada. Um time não pode jogar tão bem num jogo e tão mal em outro jogo. Então, realmente, que acertar isso. E a lavanderia lá está acontecendo muito. Tem que cobrar mesmo do elenco, porque o elenco não é fraco tecnicamente, comparando o elenco do ano passado. É mais fraco tecnicamente. Mas é um elenco de se jogar fora? Não, é um elenco que dá para brigar. Que dá para brigar sim. O time do Operário não é um time totalmente ruim. É um time que é mais fraco tecnicamente que o time que foi montado ano passado. É um time que bem ajeitadinho, a cozinha ajeitada, o meio campo bem ajeitado e o ataque bem ajeitado. Dá pra chegar, dá pra brigar. Entendeu? Então, eu acho que a vida do Operário a vida do Operário tá complicada. Só registrar, a gente tentou contato com o presidente Félix, a gente respeita, a gente queria ouvir, porque um bicampeão estadual está fora do campeonato, mas é o momento de catar os cacos. Né? Então a gente respeita, o Félix sempre nos atendeu, sempre, mas a gente respeita esse momento, claro, o presidente tá chateado, e para não cometer, e ele é muito explosivo, para não cometer nenhuma injustiça, a gente respeita. É o seguinte, a informação que chega aqui é o seguinte. Ele tem que ficar chateado com ele mesmo, né? Sem dúvida. Glauber entrou para não rebaixar o time, isso é uma piada, né? Um grande abraço pro Paulo Bento. Foi isso, isso é verdade. Não existe, pô. Mas o novo Operário ia cair, todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus. E aí tem a questão dos grupos de jogadores. E aí, vamos ver quem vai ter mais força nessa famosa queda de braço. Agora, tudo isso é culpa de uma pessoa, de duas pessoas. Ninguém é culpado sozinho. Concordo.
Estevão e seu Nelson, Coronel Nelson, são culpados. Entendeu? O Nelson é culpado por não conseguir convencer o Estevão a fazer o que tem que fazer. Entendeu? Muito bem, olha, só para deixar claro, né? A gente aqui não passa pano para ninguém. O presidente Félix sempre atende a Rádio Futebol na Canela, inclusive ele está digitando uma mensagem aqui para nós, mas nós também temos que respeitar, né, o momento do Félix. Do Félix. Sim. Tentamos falar com o Fabinho, não conseguimos. Tentamos falar com o Márcio Alves, também não conseguimos, mas vamos continuar tentando. E estamos tentando apurar informações do Operário Futebol Clube. Qualquer novidade a gente traz. Lembrando que o Félix é culpado, mas tem uma explicação. Eu acho que essa culpa de não classificar tem um efeito colateral pelas ações do Félix. Ele está investindo na base, na categoria de base. E aí, eu acho que está correto. Então, ou você investe no profissional ou na base. Não dá para você investir nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você tiver uma base, se o Félix ficar, daqui a 3, 4 anos, quem sabe a base dá um time sustentável para disputar um bom campeonato, como acontece hoje com a União. Né? Com algumas peças experientes para dar um pouco de equilíbrio. Quem sabe a SERC, daqui a 3, 4 anos, com um trabalho de base sério que o Félix está fazendo, pode conseguir disputar um bom campeonato. Mas a culpa é toda dele, né? A culpa é toda do presidente. Se é campeão, a culpa é do presidente. E se não classifica, a culpa é do presidente. Claro, o Anderson aqui explicando o que aconteceu. E ele falou que a fonte é o Estevão. Liga pro Estevão, ele é a fonte, concordo. O Estevão externou pro Anderson o que aconteceu, porque o Anderson não estava na reunião. O Estevão não fala conosco, nós não falamos com o Estevão. Agradecemos ao Anderson, demais, Anderson. Não estamos aqui para questionar a sua versão, porque você, como você bem disse, nos informou gentilmente o que o Estevão, presidente, passou para. Obviamente que o presidente vai resolver essa situação. E aqui o presidente Félix, e aí nós temos que entender mais ainda. Faleceu hoje o presidente da Federação, né, de Futebol 7, e ele passou por essa situação. Agora sim, meu menino, né, Jean Nascimento, direto de Três Lagoas, conosco. Ô Jean, você atende quando eu ligar, viu? Você não me viu bravo ainda. Boa tarde. Fala, Tiagão. Boa tarde pra você. Boa noite já, né, pra você e pra todo mundo ligado no apito final. Infelizmente não consegui atender porque o trânsito de Três Lagoas me impediu, Tiagão. Como assim, ô Jean? O trânsito tá a todo vapor? Acontece que após mais uma derrota do Três Lagoas, o céu chora por mais uma derrota da onça pintada do leste do Mato Grosso do Sul. Então, neste momento, chove bastante em Três Lagoas. Passa na coordenação depois para falar com o Blanco, tá, Jean, por favor? Aliás, Jean, o senhor causou um mal-estar na equipe, né, com o nosso amigo Renato Ribeiro, ô Jean. Você não acredita que o meu Três Lagoas vai seguir esse trabalho, Jean, é isso? Não, de forma alguma. Não é questão de acreditar ou não acreditar. É uma questão de, até onde a gente tem informação, não há um projeto, né, por trás do Três Lagoas Esporte Clube. Tanto que, como eu disse no Música, Futebol e Cerveja, do último sábado, a equipe teve 2 trocas de presidente em menos de um ano, né? Você não consegue ver um projeto em uma equipe assim, né? Ô Jean, mas hoje, mais uma vez, né? O Três Lagoas vendeu caro a derrota, né? Você entende também, como nós, que se esse trabalho tivesse iniciado lá atrás, não que o Três Lagoas seria campeão ou passagem de fase, mas os resultados poderiam ser diferentes? Com certeza, Thiago. Eu fui acompanhando a transmissão junto com vocês e eu concordo plenamente com uma das falas que você teve durante a transmissão, que são raras falas que eu concordo, mas essa eu estou de acordo de que o time do Três Lagoas vem numa crescente. Pode até parecer uma piada quando a gente vê os últimos resultados, mas a gente vê que da primeira rodada para cá, o time vem tomando menos gols, vem conseguindo fazer mais gols, conseguindo criar mais jogadas. No jogo de hoje, junto com o jogo contra a SERC, foi o melhor jogo da equipe, os 2 últimos jogos por coincidência, né? Então a gente vê que a equipe está crescendo, mas infelizmente não tem mais campeonato para onde crescer, né?
Então, talvez, como você disse, se o time tivesse começado esse projeto lá na Série B, talvez sofresse ali, mas por serem 4 vagas para 5 equipes, podia até conseguir uma vaga, porque o time do Coxinha era bem fraco, e na Série A já teria um ritmo, né? Talvez, se esse bom momento do time chegasse ali nas primeiras rodadas, dava para, quem sabe, conseguir alguns pontos em casa e talvez escapar desse rebaixamento, né? A gente acha que passar de fase, ser campeão, é quase que impossível, né? É utopia a gente falar um negócio desse. Mas a gente acreditar que o time poderia não passar o papelão que está passando, de possivelmente ter a pior campanha da história do estadual, assim, é uma coisa que dava para ser evitado se tivesse um planejamento um pouquinho melhor, né? Agora, Jean, não sei qual que é a sua opinião, gostaria de ouvi-la. É claro que quem olhar para os números, lá daqui 30 anos, vai falar, pô, Novo Operário, Três Lagoas, fiascos, né? Obviamente. Mas para quem viveu a época, o que foi o pior? O Novo Operário ou o Três Lagoas? Que perguntaço, hein? Essa é que, assim, são vários fatores a serem analisados, né? Tem vários sentidos ali que a gente pode ver em relação ao Novo, que foi uma equipe totalmente, assim, desorganizada durante a competição. O Três Lagoas, apesar de ter uma campanha pior, o Três Lagoas não sofreu essas goleadas e nunca pareceu ser uma equipe não competitiva durante as partidas, né? O Três Lagoas sempre estava ali buscando, mesmo quando no jogo contra o Comercial, contra o União, que parecia que viria uma goleada depois de tomar 4 gols, o Três Lagoas começava a esboçar uma reação, então sempre vendia caro mesmo essas derrotas, né? Assim como foi hoje. Agora o Novo, assim, falar a verdade, eu me iludi. Eu assisti o primeiro jogo do Novo contra o Águia Negra e assim, foi realmente uma partida em que o Novo foi amplamente inferior, mas assim, a gente via que tinha, eu pelo menos vi que tinha uma ideia. O Novo realmente optou naquela partida por esperar o Águia Negra e apostar nos contra-ataques, e assim, foi um empate, mas poderia ser uma vitória do Novo, porque o Novo perdeu chances ali no fim do jogo em contra-ataques que poderiam resultar numa vitória, uma estreia com vitória. Mas a partir daquele momento, desandou totalmente, a gente viu uma equipe nos bastidores também totalmente perdida, denúncias de que os atletas não tinham condições, que a gente realmente não pôde checar, também devido a essa pandemia, que a gente não tem acesso ao dia a dia do clube, e também por ninguém de dentro do clube realmente fazer essa denúncia para a imprensa. Então, assim, o Três Lagoas, nos números, parece ser uma equipe pior, mas dentro de campo e dentro que a gente viu no campeonato, o Novo parece ter sido um papelão maior, né? Apesar também que o Novo esteve num grupo que é provavelmente mais difícil, né? A gente vai ver isso na segunda fase, mas provavelmente era o grupo mais difícil dessa primeira fase. Ô Jean, vamos falar de outras coisas. Você é especialista aí no Três Lagoas, mas a gente precisa falar de outras coisas. 2 coisas. Primeiro, eu queria que você falasse do fato que deixou o Mato Grosso do Sul nas capas do futebol brasileiro e internacional, o fato ocorrido ontem no estádio Noroeste, policial dando tiro de borracha para dispersar a confusão, nunca vi isso. No campo de futebol nunca tinha visto isso, primeira vez. E queria que você falasse da situação do Glauber Caldas. Como é que você vê esse imbróglio aí, reunião acontecendo, jogadores, comissão técnica, grupinho de jogador para derrubar treinador, informação que o Glauber perdeu o comando. Você trocaria de técnico, não trocaria? Como é que você está vendo esse imbróglio do Operário que parece que não contava que teria mais 10 jogos pela frente? Então, vamos por partes, né? Primeiramente, a respeito da confusão que ocorreu ontem lá no estádio Noroeste, realmente um papelão, né? Eu até comentava com o pessoal que desde quando eu estou à frente do Arquibancada MS, 2 momentos a página teve grande destaque, que foi naquele episódio da agressão do Jefferson Reis no Comerário, em 2017 ou 2018, e agora por novamente uma confusão, né?
como eu escrevi na página lá no Arquibancada MS, foi um total despreparo da polícia militar que estava no estádio, né? Jamais em qualquer confusão você tem que tentar acalmar os ânimos, como foi o depoimento do policial, com um tiro pro chão, pro alto, para onde seja. De forma alguma, um policial que tenha uma aptidão para lidar com uma situação como é comum no campo de futebol, confusão entre jogadores, ainda mais num jogo decisivo como era ontem, nervos à flor da pele, o policial jamais poderia tentar acalmar uma situação dando um tiro. A gente viu que realmente só piorou a situação, e depois aquele papelão também do policial correndo por dentro do gramado atrás do zagueiro Virgulino. Realmente, assim, o nosso futebol já não tem tido tanto destaque. A gente tenta trazer o melhor dentro das possibilidades do que ele nos oferece, mas infelizmente o que a gente consegue vender para fora dos estados é isso. É agressão de jogador no gandula, policial invadindo o campo, tentando prender jogador dentro do gramado, dando tiro. Infelizmente, é o que nosso futebol tem proporcionado para a gente, e infelizmente é a imagem que tem passado para os outros estados, né? E a respeito do Glauber Caldas, é uma situação que vem desde o ano passado, né? O Glauber é um técnico com uma personalidade bem forte, assim, ele, no lidar com a imprensa, com atletas, ele já tem demonstrado que se desgasta muito fácil, e apesar, novamente, a gente não ter acesso ao interior do que acontece ali no Operário, a gente vê que é uma equipe que durante o estadual, devido a esse grande número de modificações, você pode ver que o time do Operário, com exceção dos últimos 2 jogos, é uma equipe que volta e meia tem várias mudanças. Então, o meio-campo parece que estava em formação. Da primeira para a segunda rodada, 6 mudanças, uma defesa toda alterada. E isso, se o técnico não sabe lidar dentro do vestiário, ele perde o elenco. Isso aí não tem como. A gente que conhece minimamente, assim como o Albert também conhece, né? Um cara que vem estudando há alguns anos toda a teoria do futebol, ele também tem que avaliar como lidar na prática com seres humanos, né? Jogador de futebol, independente do time que esteja, da divisão que esteja, tem aquele ego e o treinador tem que saber lidar. E o Glauber, aparentemente, ele tem um pouco de dificuldade com isso. Então, devido a essa situação, eu realmente, Thiago, eu não esperava por essa mudança nesse momento, porque a equipe acabou de se classificar, encerrou essa primeira fase com uma vitória, apesar que seja contra o Novo, né, que é uma equipe que todo mundo, com exceção do Águia Negra na primeira rodada, venceu. Eu achava que teria uma sequência, mas assim, eu compreendo caso haja uma mudança agora, porque é melhor mudar agora se a diretoria tiver convicção que o trabalho não está sendo bem feito, do que só esperar o time cair pelas tabelas aí, fazer uma segunda fase mediana, e não vai ter calendário no segundo semestre, tem que esperar até 2022 para poder refazer um planejamento e, quem sabe, ganhar um calendário do segundo semestre, né? A gente vê que essa equipe do Operário da forma que está, e eu não acredito, sinceramente, que possa pegar a competição nacional, ainda mais que a gente só tem uma agora, né? Muito bem. Jean, pergunta fácil que a partir de hoje toda a nossa equipe vai ter que responder. Quem vai ser o campeão estadual? Agora são 6, todo mundo já sabe quem vai pro hexagonal. E um detalhe. Pode perguntar. Não, o senhor muito bem se lembra quem foi a minha aposta antes de começar o estadual, lembra? Cara, não faço ideia, confesso que esqueci. Mas... Comercial, eu tenho apostado no comercial desde o princípio. Tá maluco, mas tudo bem, eu respeito sua opinião. E agora eu quero saber por que vocês da imprensa fizeram o oba-oba na campanha do Dourados, que virou o turno com 4 vitórias, e agora que o Aquidauanense termina com 4 vitórias, o retorno, ninguém fala nada. É o efeito Mauro Marino, né? Mauro Marino, subestimado em Mato Grosso do Sul, fez um grande retorno aí. Enquanto isso, parte da imprensa vem bajulando o Dourados, né? Também fez uma campanha no primeiro turno merecido,
mas a gente vê um tratamento desigual aí, mas eu aposto no Dourado chegando firme, apesar que o Aquidauanense vem no momento melhor, né? Olha, Jean, foi um prazer falar com você. A gente espera que ano que vem você tenha mais um time para torcer na primeira divisão, porque todos os times que você torce caem, né? É uma mera constatação. Aliás, eu venho aqui protestar contra a página do Instagram do Arquibancada MS, porque a gente pergunta e as pessoas que comandam essa página não respondem. Olha, a respeito da minha torcida, eu tô analisando a Série B, para ver para quem que eu vou torcer nesse ano, e o time que for escolhido já pode começar a arrumar as malinhas para mais um rebaixamento. Vai subir, porque meus times todos sobem, isso é importante destacar, mas todos caem também. Então, eu infelizmente não tenho tido um dedo bom aí para a escolha do time. Mas vamos que vamos, Thiagão. Obrigado aí pela... Parabéns, viu, Jean? Parabéns pelo trabalho. Tá bem bacana, hein? Obrigado sempre por nos atender. Tamo junto aí. Precisando de qualquer coisa, a página do Arquibancada MS está sempre à disposição. Todo mundo que estiver na audiência pode procurar Instagram, Twitter, @ArquibancadaMS. Tudo sobre futebol mato-grossense a gente tenta estar divulgando lá. Uma última aqui, Jean. Chegou pra mim agora. Por que o gol do Itamar contra o Três Lagoas não entrou no hall dos gols mais bonitos da rodada? Cara, tá de brincadeira, né? Um gol de pênalti, apesar de ser batido cavadinha, entrar numa disputa contra 2 gols de falta e um gol de cobertura, né? Aí tá de sacanagem. O senhor persegue o comercial? Não, de forma alguma, tanto que o comercial estava na disputa com o Lucas Paulista. Um abraço, Jean, até a próxima. Abraço pra todo mundo que tá na audiência. Tá aí, Jean Nascimento, seu Fernando Blanc, o cara que torce mais, olha, tem gente que torce errado no mundo, mas o Jean abusa. Vamos tentar contato com o pessoal do União, viu, Fernando? Dá uma seguradinha aí, por favor. Muito bem. E, olha, realmente, mas o Jean é um cara muito bem informado, né? Você pode questionar o Jean, muito pouca coisa do que ele traz, ele não acerta, ele acerta muito. E quando ele falou sábado passado nos torcedores que o projeto é natimorto, do Três Lagoas, é porque ele conhece as pessoas que estão lá na direção. E acontece o que está acontecendo. Teve desistência de presidência, para fazer presidência. Eu acho que só se estou enganando muito bem o Renato Ribeiro. E na entrevista que ele deu, é um projeto de longo a médio prazo. Mas, se for isso, parabéns por essa coisa. Mas se não for, duvido muito que seja. E se tratando agora, nós falamos muito bem do time do União, né, o que espera ele. Eu acho que o comercial vai fazer um bom papel. Não vai ser campeão, mas, viu, Gia, mas vai ser um bom papel no hexagonal, porque o time está encorpando, o time está conseguindo se encaixar direitinho. Aí o senhor, de tom de brincadeira, aí falou sobre porque a gente bajulava o DAC agora no Bajula, agora olha mira os olhos para o Aquidauanense, por naturalidade, porque o Aquidauanense, né, no retorno, por que pareça, ele cresceu o desempenho, o futebol, e o retorno foi tranquilo. Vamos para Aquidauana? Vambora. Ronald Regis, tá na escuta, na linha conosco, apito final de União 2, Três Lagoas 1. Ô Ronald, boa tarde, tudo bem por aí? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, amigos da Rádio Futebol na Canela. Boa tarde a todo o Mato Grosso do Sul e também todos os amigos do esporte. O senhor tá muito bonito, viu? Andando nos bosques de Aquidauana. Vai fazer pedido de casamento, ou Ronald Regis? A gente está pensando nisso, né? Mas diz que a lenda é que o homem não pode sofrer sozinho. Acho que todos devem casar, né? O filósofo, Ronald Regis, filósofo. Ronald, é o seguinte. Você fez uma moral com a patroa. Ronald, é o seguinte, a gente, obviamente, precisa saber, 24 horas depois, situação, como é que tá em Aquidauana. Nós tivemos a súmula já divulgada pelo Volcop, falando da possível desistência do Águia Negra de seguir com a partida, o motivo da dispersão da confusão, a declaração do policial.
Como é que tá o clima em Aquidauana, 24 horas depois da cidade ter sido repercussão nacional e mundial? E se o aquidauanense corre algum risco e tem algum medo de perder mando de campo por conta do que aconteceu ontem? Olha, Thiago, ontem aconteceu aquele fato no gramado do Noroeste, a gente estava bem próximo ali, até fora do campo, né, fora do alambrado aqui no estádio, a gente não está entrando para dentro do campo do alambrado, por conta até dos protocolos, né, a gente até pode entrar, mas a gente resolveu da emissora não fazer isso. E a gente acompanhou tudo o que aconteceu, o desenrolar da história, os jogadores que foram levados até a delegacia, lamentável, né, jogador não saíram de Camburão, né, saíram no carro do presidente João Garcia e foram até a delegacia prestar depoimento, e o que a gente sabe com o BO é que apenas quem assinou o termo de circunstância foi o jogador Virgulino. Por desacato, um dos policiais, ele chamou o policial de vagabundo, foi o que o policial relatou também no termo de circunstanciado. E aí o jogador Virgulino assinou esse termo, né, com a justiça, e deve desenrolar alguma pena para ele, algum sacolão ele deve pagar, não, uma prestação de serviço, algo do tipo. E as cenas foram lamentáveis, né? Infelizmente o nosso futebol foi divulgado, o futebol de Aquidauana, numa tarde onde a gente deveria ter um bom jogo de futebol por parte do aquidauanense, já por parte do Águia Negra a gente não pode falar isso, mas foi ofuscado pelas cenas lamentáveis de jogadores, técnicos e também quem estava trabalhando na segurança, que eram os policiais da Polícia Militar aqui. Não deveriam fazer aquilo, né? Mas o aquidauanense, Thiago, o aquidauanense não está preocupado com alguma pena para o clube até então, né? Porque o desenrolar da história mesmo, né? Aquela confusão toda que aconteceu, não teve nenhum jogador do aquidauanense expulso dentro da confusão, né? E não teve nem cartão amarelo, nem vermelho, e o aquidauanense não está preocupado. Conversei com o vice-presidente do aquidauanense, o Xandico, ele disse que o time está focado agora na fase final do estadual e que não tem nenhuma preocupação com alguma pena da justiça em cima do próprio clube, Thiago. Agora, Ronald, falando da bola, como você falou do aquidauanense, até tô brincando, né? Brinquei agora há pouco, no grupo dos cronistas. O Dourados ganhou as 4 primeiras do turno, foi feito um barulho daqueles, né? O aquidauanense ganhou as 4 do retorno, ninguém fala nada, né? Mas claramente o aquidauanense no viés de alta espetacular, né? Brinquei até com o Blanc agora há pouco. Eu acho, tá uma opinião minha, não sei a sua, Ronald, gostaria de tê-la também. Nunca o aquidauanense entrou numa fase final tão bem como tá entrando agora. Desempenho, né, Thiago? O aquidauanense sempre teve resultados bons nos últimos anos. Chegou 2 vezes à final do campeonato, mas a gente sabe que o desempenho dentro de campo não era aquilo que refletia nos resultados, né? Muitos jogos sendo aí definidos nos pênaltis, bola parada, aquele vamos ver na raça, mas o futebol jogado, o jogo jogado, a gente tinha um pouquinho, assim, com um pezinho atrás com o time do aquidauanense e o trabalho do técnico Mauro Marino. Mas esse ano diferente, principalmente eu acho que o virada-chave foi o jogo contra o DAC, né? Um jogo que o DAC veio para Aquidauana como até favorito, né, por aquilo que tinha apresentado nos 4 primeiros jogos. E o aquidauanense se portou no primeiro tempo com um jogo mais, um pouco mais ofensivo, né, mas ali nos primeiros momentos, até fazer o gol, aí o time recuou. E no segundo tempo, com as mudanças do técnico Mauro Marino, no jogo contra o Dourados, o aquidauanense conseguiu segurar o resultado de 1-0 e fazer um gol de pênalti no final com o Kemerson. Contra o Operário, o aquidauanense não fez um bom primeiro tempo. O Operário teve boas chances para abrir o placar, mas no segundo tempo, aí sim, o aquidauanense teve desempenho. A gente vê um time que troca passes, é um time
ajustado e explorando muito bem as laterais. O Aquidauanense tem ótimos laterais, principalmente com o Jô pelo lado esquerdo. Essa dupla, Jô e Keverson, se dá muito bem já desde 2019. A gente vê desde a final de 2019 o Jô e o Keverson. E é impressionante como o Keverson entrou no time e como o time se comporta diferente. O Juninho no meio-campo muito bem. E a entrada do Léo Mineiro no jogo de ontem, quem discutia o futebol do Léo Mineiro, ele pode ser caneludo, ele pode faltar técnica para o jogador, mas você não pode falar que ele não tem vontade. Um jogador raçudo, um jogador que está no momento certo, na hora certa para fazer os gols. Um time muito ajustado. Ontem eu gostei muito do futebol do Aquidauanense, apresentado dentro de campo, com troca de passes. Ontem não tinha chutão, a gente não vê aquele time do Mauro Marinho de 2019, Thiago, que era a base do chutão na ligação direta. Não, ontem o Mauro, o Jaime, saindo com bola no pé, veio com o Baiano buscar a bola. Pedro jogou uma partida espetacular. No primeiro tempo como volante, no segundo tempo como o Rodolfo saiu machucado, ele foi para a lateral direita, jogou de lateral direito muito bem também. Então, um time muito ajustado. Um time técnico, um time porque tem valores técnicos. Você tem Kevin, você tem Baiano, você tem Jaime, você tem Mauro, você tem Jô, Júlio César muito bem, o Quirino entrando no segundo tempo. Você tem peças muito boas e aquilo que a gente sempre cobrava do Mauro, que era o futebol jogado, que era tirar aquilo que os jogadores tinham de melhor. E parece que o Mauro está acertando e acertou o time para a reta final. Ô Thiago. Muito bem. Chega alguém para essa reta final e também queria que você falasse da situação. Parece que contornaram a parte financeira do dinheiro público que foi divulgado pelo Wilson de Carvalho, atrasos salariais que poderiam ocorrer. Como é que está esse clima agora em Aquidauana? Lembrando que a informação foi trazida pelo Wilson de Carvalho e confirmada tanto pelo Xandico, que é o vice-presidente, né? Nós tentamos o contato com o João Garcia, não conseguimos, e também ontem pelo técnico Mauro Marino. Sim. O Aquidauana não deve fazer alguma contratação para essa segunda fase, até porque o orçamento está ajustado, né? Os repasses do dinheiro público sempre aconteceu aqui em Aquidauana, como várias cidades do interior do estado, né? Esse repasse do governo municipal para o clube. E nesse ano, desde janeiro, o Aquidauanense está tentando fazer, através de pegar esse fundo, esse repasse, né? Esse convênio com a prefeitura de Aquidauana, mas não vem dando certo, com várias prestações de contas que foram até indeferidas pela Câmara, mas aí conseguiu ajustar as prestações de conta. Foi para votação e uma advogada aqui da cidade acabou entrando com uma ação popular junto à Justiça e o juiz concedeu uma liminar tirando de pauta o repasse para o Aquidauanense da votação da Câmara dos Vereadores na semana passada que iria acontecer. Com isso, todo mundo já ficou no Aquidauanense louco da vida, né? Porque esse repasse será importante para também pagar os jogadores, né? O salário dos jogadores e até as despesas do clube. E aí houve esse burburinho, o João Garcia veio na mídia, falou que iria tirar o clube se não acontecesse esse repasse, e com isso, nessa semana, houve uma decisão do juiz Dr. Ronaldo aqui de Aquidauana, Ronaldo Onofre, caindo a liminar essa ação civil, essa ação popular, né? E hoje foi para a Câmara de Vereadores com o total de se eu não me engano, foram 12 votos, 12-1, foi 2-1, todo mundo votou a favor do Aquidauanense, até por conta, é um clube da cidade, é um clube que levanta paixões da cidade, todo mundo gosta, né? Os vereadores não queriam colocar contra o clube da cidade, né? E aí é uma discussão política, a gente nem pode entrar, nem deve entrar, ou se deve entrar, não é o momento para entrar, né? Mas é uma questão política, né? Se é o momento de passar um dinheiro público para um clube de futebol da cidade no momento de situação financeira e crise que estamos vivendo por conta da pandemia, né? Mas esse é outro assunto para ser discutido. Mas vai ter o repasse, agora que o Aquidauanense tem que fazer a prestação de conta
vai para o setor financeiro da prefeitura para fazer os repasses. Lembrando que esses 280 mil serão divididos em 6 parcelas, Thiago. Ô, Ronald, perguntei pro Jean, pergunto agora para você, 6 clubes definidos, quem será o campeão estadual na sua opinião? Hoje, para mim, está entre 3 clubes, né? Dourados, Aquidauanense e Costa Rica. Vou para um clube do Grupo A, porque o Grupo A era o grupo mais forte, né? Vamos dizer assim, precisa falar com o coração ou com a razão, Thiago? Claro que com a razão, como sempre. Olha, pelo que eu vi, né, chega melhor é o Aquidauanense. O Aquidauanense tá bem ajustado, o que eu vi os jogos. A Costa Rica também muito bem, mas o grupo do Costa Rica era mais, vamos dizer assim, mais acessível, né, um nível mais baixo, mas o Costa Rica muito bem também. E o Aquidauanense chega melhor que o DAC. O DAC melhor na pontuação, lógico, mas o Aquidauanense no momento está jogando mais futebol. Até por conta também que o Robson tem uma crise, né, um burburinho dentro do Dourados, de o técnico sair, não sair, aquela coisa toda. O Aquidauanense, emocionalmente, eu acho que chega melhor para a reta final, Thiago. Muito bem, Ronald, olha, o que aconteceu ontem no Maracanã? Parece que o patamar diminuiu um pouquinho ontem. O que aconteceu no Maracanã foi um título do Vasco da Gama, que vai ser levantado esse título pro resto do ano. A vitória do Vasco ontem foi incontestável, foi fantástica a vitória do Vasco, né? Mas é um título pro Vasco da Gama que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então, o Flamengo está pensando na Libertadores, o Thiago. Um abraço, meu irmão. Olha, boa sequência aí. No Hexagonal, com certeza estaremos juntos com a sua participação, como sempre. Parabéns pelo baita trabalho que você tem feito ontem, um show de transição na Avenida 91. Valeu, Thiago. Um grande abraço. Valeu. Um abraço. Valeu. Tá aí. O Ronald Regis e já o presidente Fábio Manso. Eu vou tentar também, já o Patrick Hernandes. Por que o Patrick Hernandes? Pode ocorrer punição ao Aquidauanense. Por falta de segurança, né? Não, eu acho que, pra mim, não há porque falta de segurança, porque as condições de segurança o Aquidauanense deu. O que falhou foi a segurança. O que falhou foi a Polícia Militar, não foi o Aquidauanense. Concordo, mas a responsabilidade é do mandante, né? Não, acaba recaindo sobre o mandante. Nesse caso, o Aquidauanense não tem culpa. Teria culpa se tivesse torcida, a torcida fizesse uma algazarra. Teria culpa, mas não. Quem acabou bagunçando foi a Polícia Militar, não foi o jogador. O incrível é que tava acalmando lá a situação e acontece aquilo lá. Né? Parece que tava quase apaziguando. E aí surgiu aquele tiro do nada. Do nada. Mas concordo com o Ronald Regis. Eu acho que o Aquidauanense cheguei em viés de alta. Nesse momento que eu recebi uma mensagem aqui. É um programa de esportes, mas tudo bem. Marum capitaneia o fronte da pré-candidatura de Temer ao Planalto. É sacanagem, né? Agora vamos falar com o presidente Fabinho Manso, do União. Não. Presidente do TJD. O Patrick Hernandes. Patrick Hernandes vamos conosco. Lá. Ô Patrick, boa noite, tudo bem por aí? Boa noite, tudo beleza. E por aí? Tudo tranquilo, Patrick. Olha, a gente precisa de você mais uma vez para falar do que aconteceu ontem no Estádio Noroeste, né? A súmula do jogo já foi divulgada e é óbvio, hexagonal chegando, nos interessa saber, o Aquidauanense, devido às confusões, corre algum tipo de risco de sofrer sanções disciplinares? Corre. Inclusive o procurador já manifestou o entendimento dele que isso é um absurdo. Foi a palavra do Dr. Wilson. Isso é um absurdo. Então, acredito sim que em breve chegará ao nosso conhecimento aqui uma denúncia. Patrick Hernandes, boa noite, ao Fernando Blanc. Boa noite. Patrick, é o seguinte, o Aquidauanense, ele é responsável para oferecer a segurança no estádio, correto? Sim. E o Aquidauanense ofereceu a segurança no estádio, que é a Polícia Militar, certo? Mas quem não deu a segurança foi
o que ficou responsável pela segurança, que foi a Polícia Militar. Porque ela que bagunçou a coisa toda lá. O Aquidauanense estava, foi um entreveiro entre os jogadores. Normal, parece que o árbitro estava já conseguindo controlar, os jogadores estavam se entendendo, e aí de repente surge um tiro do nada, da bagunça, que estava quase se acalmando. Mesmo o Aquidauanense, na minha visão, eu estava assistindo o jogo, não teve culpa da ação da Polícia Militar, ela pode ser punida? Você é o advogado do clube, Fernando? Não, não, é a visão que eu tive do porque ocorrido. você pode entregar lá seu currículo, entrega lá, porque já está fazendo a defesa do clube. Isso vai ser analisado, com certeza. Na hora que a gente precisa avaliar a súmula, eu não vi ainda a súmula da partida, né? Eu preciso avaliar a denúncia do procurador e, com certeza, a defesa do clube, os argumentos que foram colocados. Eu não vi o jogo, né? Eu só li as reportagens, vi as notícias, né? Inclusive teve repercussão nacional, né? Internacional então, também. Ixi, eu não vi de fora. Então, isso tudo vai ser levado em consideração, com certeza. Ou quer dizer que você gostou do meu embasamento teórico? Está aprovado. Ele sempre defendeu o Aquidauanense, Patrick. Eu sou testemunha. Agora, Patrick, só para entender, né? Porque a gente estava tendo num debate aqui, e o Blanc defende, obviamente, essa ideia, que eu concordo, até certo ponto concordo com ele. Porém, é bom deixar claro que o regulamento da competição e o Estatuto do Torcedor também deixa claro que é total responsabilidade do clube tudo o que acontecer dentro e no arredor do estádio, correto? Correto. Perfeito. Qual que foi o documento que o procurador já encaminhou? Foi a súmula do jogo, presidente? Não. Nos grupos do WhatsApp, né, nos grupos que a gente tem com o tribunal, a notícia foi compartilhada e aí ele falou, olha, isso é um absurdo. Foi até onde eu li a notícia, enfim, não nem tinha conhecimento antes disso, né? E aí eu fiquei sabendo agora por vocês que a súmula já está disponível. Não sei se ele já viu a súmula. Ele manifestou perplexidade pela notícia. Presidente, e só para deixar claro também para o ouvinte e para o torcedor, o tribunal vai se manifestar só no que diz respeito ao desporto ou a uma comunicação com a justiça comum ou a própria justiça militar que possa gerar denúncia ao policial que cometeu aquele fato? Só em relação ao desporto, mas é claro que nós apoiamos, né? Se vier um questionamento, um ofício da Corregedoria ou do Tribunal de Justiça Comum, enfim, o Tribunal de Justiça Desportiva apoia. Mas nosso âmbito, nosso alcance é somente do ponto de vista desportivo. Uma outra dúvida, presidente. O Águia Negra ameaçou sair de campo ontem. Tínhamos 28 minutos do segundo tempo, 3-1 para o Aquidauanense naquele momento. Se o presidente do Águia Negra, Ilie Vidal, alegasse falta de segurança em conta de quem deveria proporcioná-la, o tribunal poderia acatar uma denúncia contra o Aquidauanense para também um cancelamento do jogo e ter que refazer a partida? É uma possibilidade. Eu não posso garantir, né, que isso aconteceria, porque é avaliado todos os cenários, as circunstâncias do jogo. Mas é sim uma possibilidade. Muito bem. Patrick, para a gente finalizar, como é que está a questão do julgamento? A gente viu que teve julgamento no último dia 6, se eu não estou enganado, eu não sei se teve depois do dia 6. Mas em relação a erros dos clubes dos anos anteriores, como é que você está vendo o estadual dessa temporada? Agora, tivemos, deixa eu olhar, 4 julgamentos e agora tem mais 4 agendados. Tem recurso já para o pleno também. O procurador não ficou satisfeito com um julgamento da comissão disciplinar. Mas me parece estar mais tranquilo, assim, pelo menos do ponto de vista de suspensão e de cartão, jogador irregular, né? Que todo ano nós temos uma surpresa. E acaba nem sendo tanta surpresa mais, né? Infelizmente. Mas esse ano parece que está correndo mais tranquilo do ponto de vista de organização. Agora, dentro de campo, em relação a expulsões, enfim, eu confesso que como os processos correm na comissão disciplinar, né? Nas comissões, eu nem tenho muito acesso, eu nem posso ter muito acesso para não me impedir de julgar, né, em segunda instância, então eu não consigo me manifestar sobre eles, porque não tenho conhecimento.
Muito bem, obrigado, presidente, mais uma vez por nos atender. E olha, vamos pôr no artigo aí do campeonato, do CBJD, que quem ganhar do comercial tem que perder 12 pontos cada vitória que tiver contra o comercial. Combinado. Um abraço, Patrick, obrigado, viu? Abraço agora, tchau. Tá aí, Patrick, você é advogado do Aquidauanense, vai pedir demissão da rádio, Blanco? Não tô sabendo. Ah, rapaz, eu tenho talento Tá acontecendo, você viu? Advocacia. O Paulo Bento que você foi jantado pelo presidente aqui. O Tony Montalvão disse que você tá correto. Eu fui elogiado. O Dorta tá dizendo, vão interditar o Noroeste, o Aquidauana vai mandar os jogos no terrão em Piraputanga. O Leandro Paim também aqui, o Descubra Lanches do perfil, infelizmente, e eu digo isso com todo pesar, o Aquidauanense pode ser punido por causa do irresponsável. Sim. Porque a responsabilidade do jogo é muito claro, o CBJD, o Estatuto do Torcedor e também, Fernando, o regulamento da competição, é a segurança do clube. Mas tudo bem, Thiago, mas o Aquidauanense não pode pagar por um imbecil. Eu concordo, mas infelizmente, entendeu? Não pode pagar sim. Entendeu? Esse é o detalhe. É que é o seguinte, e até porque o entreveiro entre o policial não foi entre o policial e o Aquidauanense, foi entre o policial e o jogador do Águia. Porque tá, a imagem está aí, pra que você vê? A cena patética do policial sair correndo atrás do jogador agora o Virgulino. Agora o Virgulino correndo de polícia, não era que a polícia corria do Virgulino? Ele que é parente do Lampião, né? Um abraço pro Marcos Paulo Abdala, brincando aqui também. Como é que tá aqui da ano depois de 24 horas? Tudo normal, sem jogo, padaria do seu Zé aberta, boteco do Ney com cerveja gelada. Então, mas isso que eu falo. Porque é o seguinte... Não, o Tony tá de brincadeira. Ser punido jogar com portões fechados sem público. Não pode, né? Já tá com o portão fechado. Mas sem público... Não tem jeito. É 100 km de distância. Não, mas é o seguinte, o Tony, meu Tomão, público tem, tá no Noroeste. Só não tem dentro, mas em cima do muro, ontem foi uma festa. Ontem que tinha de torcedor em cima dos 4 cantos dos muros do Noroeste era uma festa. Só não tinha aonde fica as cabines de imprensa, porque não dá. Mas o Paulo Bento falando outra coisa. Pra Aquidauana não depender da PM, contrata segurança privada. 2 pontos, tá, Paulo? O Estatuto do Torcedor manda ter polícia para o torcedor. Para o jogo, que é o caso ali, pode ser segurança privada, deveria. Então, eu acho que se é assim, então o Aquidauanense é culpado. Então, Fernando, Por quê? Com todo respeito, eu não sou aqui juiz nem advogado. Não. Mas pelas palavras do Patrick, vai dar uma dor de cabeça pro Aquidauanense monstra. Não, por quê? Porque se não tem torcida, pra que policial ali? Exatamente, porque tá no regulamento do campeonato. A federação colocou e os clubes concordaram. Tá no regulamento do campeonato. Não, mas não precisa, pela lei não precisa. Não precisa. Coloca-se segurança privada. Não teria acontecido o que aconteceu. Exatamente. Entendeu? Então, neste caso, aí consigo mudar a minha teoria. Apesar de achar que o Aquidauanense não tem tanta culpa assim. Aleluia! Ué, ele atendeu e desligou? Uai! Que coisa, o Fábio Manso. O Fábio Manso atendeu e desligou, como assim? O Fábio Manso atende, liga de novo pro Fábio Manso. Ligou 2 vezes pra nós, a gente tava entrevistando outros convidados e vamos tentar presente mais uma vez, Fábio Manso. Agora eu concordo com o Robson Matos. Sem torcida, você pode jogar em qualquer lugar. Ah, sim. Não tem fator torcida, pode jogar. Sem confusão com o Robson Matos hoje, por favor, tá? É porque essa já é uma bomba nova. O tribunal vai denunciar o Aquidauanense. Ô, presidente, agora sim. Presidente Fábio Manso. Você tá mascarado só porque passou de fase, hein? Boa noite. Boa noite, nós estamos igual gato e rato, pô. Eu ligo, você liga, na hora que tá, o outro não vai, não dá certo, pô. Ô, Fabinho, qual que é o teu sentimento depois do jogo? Que sufoco, hein, Fabinho? Precisar de tudo isso? Olha, primeiramente, vamos falar disso aí, né, Thiago? Olha, foi um sufoco, não imaginava que ia ser desse jeito, né? Eu acho que o time inteiro não imaginou que ia ser tão complicado assim, mas graças a Deus no final deu tudo certo, né? Sentimento muito de alegria aí, trabalho, né, nosso planejamento sendo conquistado, demos o primeiro passo de não cair, né, então as coisas estão acontecendo, conseguimos a classificação do sufoco, mas agora vamos pensar nesse hexagonal final aí. Fábio Manso, boa noite, Fernando Blanc. Ô Fábio Manso, o União hoje deu muita sopa ao azar, porque o time do Três Lagoas, apesar de ser voluntarioso, correr demais, brigar demais, visivelmente era frágil. E o União deu muito espaço.
te preocupa essa forma de jogar a União para a próxima fase? Ô, Fernando, na verdade é o seguinte, né? O União, vocês têm acompanhado o nosso esquema de jogo, que sempre está procurando gol, né? É um time que busca, né, dentro da nossa limitação, mas a gente sempre busca trabalhar a bola e buscar o gol. E hoje a gente criou as chances no começo do jogo e a gente tá pecando não conseguir fazer o gol e a gente acaba ficando nervoso. É um time que está ficando nervoso e a gente acabou dando muito espaço. Como você disse, né? Hoje parecia que eles tinham uma motivação a mais, não sei o que era, mas até hoje eu não vi esse time jogar com a motivação que eles jogaram hoje, né? Então, realmente, assim, a gente vai tentar corrigir essas falhas que teve, esses passos que nós demos, né? Um gol bobo que nós tomamos mas fora isso, né, Fernando? A gente procurou gol a todo momento, né? Um time que, igual eu tô te falando, dentro da nossa limitação, mas a gente criou, não conseguiu fazer e por ser um time jovem, acaba os meninos ficando ansiosos, né? Querendo fazer o gol e é onde acaba dando alguns espaços, carregando um pouquinho a bola, dando contra-ataque. Mas nós vamos tentar corrigir isso aí. Ô, presidente, nós recebemos a informação, eu não estava presente na reunião, você pode confirmar ou negar. Quando os clubes da Série A e da Série B participaram da reunião com o governo do estado para garantir o aporte ao campeonato, e você, como sempre, falando do seu trabalho de base, que é reconhecidamente de base, e que você teria dado uma declaração que não contratava jogador velho. E aí o Aguinaldo chegou para União e, na minha visão, acho que na nossa, ele está sendo preponderante como uma liderança técnica. Porém, vai contra aquilo que você prega e aquilo que você busca para União. Houve, de fato, essa declaração nessa reunião? Ô, Thiago, cara, eu não lembro. Você fala nessa da assinatura do governo? Isso mesmo, isso. Não. Eu não dei essa declaração, não. Até porque o Aguinaldo já tinha sido contratado, né? Ele já tinha jogado estava jogando já a Série B, e a gente tinha contratado. Então, assim, na verdade é o seguinte, o esquema de jogo do União ABC é dar oportunidade para os meninos da base. Isso aí vocês sabem mais do que eu, desde o começo a gente faz isso, tem feito isso desde a criação do União, só que você sabe que tem que ter uma peça ou outra mais experiente, né, Thiago? É difícil jogar só com os meninos, nós estamos sofrendo aqui, vocês têm acompanhado. É um time que é menino novo, quer ir para frente, quer fazer. E o Aguinaldo, cara, na verdade, assim, me surpreendeu, né, o tanto que o Aguinaldo tem se entregado, o tanto que o Aguinaldo tem lutado. É um dos jogadores que mais corre aqui no nosso time. É uma liderança, assim, que eu igual falo, assim, eu acho que se ele tivesse ido para outro time, talvez mais forte, ele estaria brigando para jogar, né, mas igual eu falei para ele, Aguinaldo, você fez a escolha certa e a gente também fez a escolha certa. Eu acho que é um casamento aí que deu certo, tá dando certo, e eu acho que vai continuar dando aí para essa segunda fase. Você tira um peso das costas de quanto? Caminhão, um ônibus, um avião? Olha, Thiago, o peso já era grande. Depois desse jogo, mais difícil ainda, cara, ficou mais pesado ainda, porque que jogo difícil. Foi um jogo, eu já tava ali, rapaz, a gente tava lá assistindo o jogo com meu filho, né, e foi um alívio, assim, esse gol, assim. Acho que tirou uma carreta aí de não sei quantas toneladas aí. Fabinho, ó, parabéns aí pela classificação. Eu costumo dizer que pro União, como tem um norte muito claro, não importa o que vai acontecer, porque o União tá pagando o preço que precisa ser pago. Nós temos esse entendimento, essa linha editorial não é só minha, mas de muitos companheiros da minha equipe. Agora é pensar no Floresta ou tem que pensar na quarta-feira ou no domingo? Nós vamos ainda, não virou a chave ainda não, Thiago. Nós estamos pensando aqui no estadual, a gente tem esse jogo de domingo, né? É claro que nós vamos pensar bem nos desgastes dos atletas, tem muitos que estão cansados, a gente está vindo dessa maratona de jogos aí, e bem provável que a gente deva poupar a maioria, pelo menos uns 6 nomes aí, dar oportunidade para os meninos também que jogaram o último jogo contra o Corinthians, sem nem estar no banco, né? Então a gente vai dar oportunidade para eles também jogarem lá, para pegar esse ritmo de jogo de novo, né? E a gente vai, para quarta-feira a gente vai com força máxima aqui, aí depois sim a gente pensa já no Floresta, né? O Pavão tá na escuta mandando um alô para você. Será que teve mala branca da SERC? Pergunta ele para pôr tanta pressão no Três Lagoas hoje. Olha, Thiago, eu não sei, né?
sinceramente eu não sei, mas foi um jogo muito difícil. Eles estavam com a motivação muito alta, né? E de antemão eu mandar um grande abraço pro Pavão aí, foi meu treinador por alguns anos aí no futsal aí, uma pessoa que a gente admira muito aí, também tem trabalhado pela base, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Ele me ajudou quando eu estava no momento mais difícil da minha vida aí, o Pavão estendeu a mão, me ajudou aí, uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Esse Pavão te ajudou mesmo, né? Porque tem gente que colocou na conta dele ajuda pro Miller, você lembra, né? Não, mas foi esse Pavão mesmo, ele que me ajudou aí. Valeu, Fabinho, olha, parabéns, grande abraço, boa sequência aí do campeonato. Obrigado, Thiago, um grande abraço para todo o pessoal aí da Futebol na Canela aí, grande abraço aí. Tá aí, Fábio Manso, claro, tinha um peso nas costas, né, Fernando? Mas eu acho ninguém achava que o União ia cair, né? Não, mas eu acho que esse peso é desnecessário. Por quê? Porque eu penso que pelo projeto que tem o União, não tem por que classificar. No projeto não é categoria de base, revelar atleta, revelar jogadores, como ele fala, você tem que vender um por ano, você não sabe vender um por ano, já tá bom. Então, não vejo isso e o União tá de parabéns e o bom do União é que ele proporciona bons jogos. Né? Uma notícia aqui meio preocupante, Thiago, o Valdomiro Sobrinho está internado na CTI aqui no Proncor em Campo Grande, depois de 6 horas de viagem rumo à capital. De madrugada ele acordou, vomitando sangue, foi para o hospital e antes ele fez uma bateria de exames, Thiago, e o diagnóstico foi que ele tem varizes no estômago, o que ocasionou hemorragia interna. O segundo foi estacado e ele segue na CTI em observação sem previsão de alta. Nosso querido amigo Valdomiro Sobrinho foi presidente, técnico do Urso do Mundo Novo e é um desportista e realmente aí é prefeito de Mundo Novo. O Valdomiro Sobrinho, ele vinha aqui por compromissos institucionais, né? A vice dele já veio para cá para seguir no lugar dele e ele segue internado toda a sorte do mundo pro nosso querido Valdomiro Sobrinho, que é uma figuraça aí, Thiago. Precisamos ir embora, são 18h23, eu não tenho informações concretas do Operário, embora o nosso companheiro Nielder Rodrigues, aliás, graças a Deus, o Nielder se recuperou. Tá bem. Né, de saúde. Obrigado aí ao Nielder, que está dizendo que o Glauber nesse momento deve estar em casa, com os filhos, a esposa, enfim. Mas eu não tenho uma confirmação oficial. Se ele fica ou não fica. O Cláudio Severo também argumenta com ele ali alguma coisa, né? Enquanto não tiver um posicionamento oficial, a gente não sabe o que ocorreu da reunião, a não ser essa lavação de roupa, questão de grupo de jogadores sendo cobrados, a comissão técnica também sendo cobrados. Qualquer novidade, amanhã tem o Música Futebol e Cerveja às 9 da manhã, você vai ficar sabendo de tudo, mas se surgir uma bomba, seja ela de troca ou de confirmação de manutenção de trabalho, a gente divulga nas nossas redes sociais. No final de contas já são 18h24, né, Fernando? Precisamos ir porque daqui a pouco você volta. Uma bola, volta às 9 da manhã com Música Futebol e Cerveja. Agora, Thiago, outra coisa, se for para apostar, eu aposto que o Glauber permanece e eu acho que tem que permanecer, tá? Eu acho que tem que ficar o Glauber Caldas, não acho que tem que trocar de técnico, não. Entendeu? Porque dos males o menor. Agora, se a diretoria está preocupada em passar vexame, eu acho que o Operário não vai passar vexame. Eu acho que o Operário vai jogar com mau gosto os jogos. Mas não vai passar vexame, não. Eu acho que tem que continuar. Agora, por que não peitou lá no... Aí é contar com o ovo no buraco da galinha. Deixa ele aí, com esse time mesmo não vai classificar? Ué, não dá, ué. E falamos tanto que esquecemos de falar aí do mercado da bola. Né, o Fluminense contratando de balde, né? Casares chegou, o Abel Hernandes, o David Braz, tá se reforçando para a Copa Libertadores aí. O time do técnico Roger Machado, mas amanhã você traz mais informações no Música Futebol e Cerveja. Sabe por que Aliás, amanhã tem Rodolfo, os dois técnicos da final do Sub-17, né? Que amanhã tem Grêmio Santo Antônio e Náutico. E Ney César, técnico Ney César, campeão pelo Biratã. De onde surgiu o Ney César? Ney César procurou a gente, batemos um longo papo. Bem bacana, ele acompanha nosso trabalho. Ele que é do Tocantins, eu não sabia. Também ele sabia, é do Tocantins. Outra coisa, né? Falando do Fluminense, sabe que eu tenho um carinho enorme pro Fluminense, né? É, né? Por quê? Porque se não existisse Fluminense, o Flamengo também não existiria. Com certeza. E amanhã tem clássico vovô Fluminense Botafogo. Fernando, passo para você então o comando para encerramento da jornada esportiva. Lembrando que o União volta a campo domingo
3 da tarde, para encarar a Cerc na Toca do Pica-Pau, no mesmo horário, só que no mesmo Morenão. Três Lagoas nem vai voltar para casa, obviamente. Vai pegar o Comercial. Os 2 jogos entrelaçados nós vamos acompanhar no próximo domingo. Um grande abraço. Amanhã, antes de eu ir embora, na lata, já deu pro Renato, né, no Grêmio? Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Eu defendia que tinha que trocar na virada do campeonato, né, independente do resultado da Copa do Brasil. Infelizmente ele ficou mais uns dias, só pra ficar com essa mancha. Fica uma mancha, né, não passar dessa fase, embora o Independente Del Valle seja um grande time de futebol, e a gente precisa dizer isso, que o outro é melhor que nós. E o Independente Del Valle trabalha certinho. A gente já fez final de Sul-Americana com eles, ano passado o Recopa você fez, né? O trabalho é muito legal. Um grande abraço, viu, Fernando? Amanhã eu volto dentro do Música, Futebol e Cerveja com personagens da bola, e já adianto, não posso ser leviano, pra mim, mantenho que eu disse que o Águia Negra seria campeão, o Dourados vice. Já errei no Águia. Vou manter com o Dourados, embora reconheça que o momento é do Aquidauanense. E outra coisa. Vejamos, porque são 10 jogos ainda. Outra coisa, o Dourados vem de uma descendente no retorno. O Águia vem de uma ascendente. Um abraço, Thiago. Até amanhã. Um abraço. Foi um prazer, Fernando, estar ao seu lado. Tá certo, vamos encerrando mais uma jornada esportiva da Rádio Futebol da Canela, pela 8ª rodada estadual de futebol 2021, atrasadérrima. União venceu no Três Lagoas por 2-1, está classificado para o hexagonal final, e só vai cumprir tabela no domingo, lá em Chapada do Sul, com a Cerc na Toca do Pica-Pau. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente volta, eu e toda a minha equipe, amanhã no Música, Futebol e Cerveja. Você não pode perder. Muita música, muita informação, muito futebol. Peça sua música, mande recadinho, enche o saco do Blanc, tá bom? E do Thiago também. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte, até amanhã às 9. E vem aí o Paulistão, com o Corinthians e São Bento, com a Palmeiras e São Paulo, com Band Jaú. Grande abraço, galera. Até amanhã às 9 da manhã no Música, Futebol e Cerveja.